Boa noite, meus irmãos. Eu preciso de um feedback de vocês se está tudo ok em relação a áudio e imagem, para que a gente possa prosseguir. Eu me chamo Mariane Lima, sou trabalhadora do Lar Assistencial Maria de Nazaré, no Distrito Federal, e estou aqui para mais um Papo Espírita. Então, vou só aguardar os comentários, né, para que eu possa me organizar melhor, para saber se está tudo ok. Até agora ninguém se manifestou. Boa noite, Liette já está aqui. Está me ouvindo bem? Tudo certo? Então vamos lá, gente. Já recebi aqui que está tudo ok. Kátia também já está aí, então boa noite a todos. Hoje o nosso Papo Espírita vai ter como tema o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Dando a continuidade à sequência, né, que nós já agora temos adotado, o que tem sido uma bênção para a gente, né, porque vai ficar tudo bem costuradinho, as temáticas, e é importante que a gente faça desse tempo que a gente tem agora um tempo de compreensão, né, de troca de aprendizado para esse evangelho. Mas antes de iniciar propriamente dito, a gente vai fazer uma prece. Pai amado, Mestre Jesus, benfeitores espirituais, estamos aqui para mais um Papo Espírita, com o objetivo de troca de aprendizado, de fortalecimento espiritual, de ampliar a nossa compreensão à luz do Evangelho e com isso nos fortalecermos. Esse é o propósito maior. Rogamos aos benfeitores que nos ampare e nos sustente na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. A gente tem o início desse capítulo, uma conversa, né, um diálogo entre Nicodemos e Jesus. E Nicodemos é um fariseu ligado ao Sinédrio. O Sinédrio era a organização política, legislativa, executiva e religiosa da época. E Nicodemos questiona Jesus sobre algumas questões e Jesus dá como resposta exatamente o título do capítulo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, isso está em João capítulo 3, versículos de 1 a 12. Quando a gente começa a conversar sobre reencarnação, é muito importante a gente ver que esse tema, para a gente, ele mexe muito conosco, porque é uma temática que vai de encontro a esse momento presente que a gente está vivendo, né? E é importante a gente entender que a volta do espírito à vida corpórea, né, é justamente o que caracteriza a reencarnação. E no Livro dos Espíritos a gente tem a pergunta, a partir da pergunta 166, que é sobre pluralidade das existências, várias questões que vão nos orientar, nos nortear bastante. Além da gente ter no próprio Evangelho essa temática várias vezes citadas, a gente tem o Livro dos Espíritos como um roteiro seguro, não é, dos nossos questionamentos, das nossas perguntas em relação a isso. Então, a pergunta 167 é assim, eu vou ler textualmente. Qual a finalidade da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Então, a reencarnação é para cada um de nós uma oportunidade extremamente valiosa. E Hermínio Miranda nos diz que a reencarnação é uma lei. Então, todos nós estamos sujeitos a essa lei. E é importante que a gente pense sobre isso. Se nós vamos ter a reencarnação como oportunidade de melhoramento, lógico que isso vai depender de dois elementos essenciais da minha parte. A vontade, né? Então eu preciso ter vontade de melhorar, vontade de querer aprender, vontade de me transformar.
E, obviamente, a gente viu na última live, que foi na terça-feira, a Dani Mello falando de uma forma muito rica para a gente das várias escalas espirituais dos orbes que nós temos. E só para a gente recordar e contextualizar, ela deu o exemplo sobre a questão dos bairros, não é? Eu estou num bairro e para que eu vá para um outro bairro que me dê melhores condições de vida, né, melhores condições sobre tudo aquilo que eu necessito, é necessário que eu me esforce. Então, nessa perspectiva, a nossa reencarnação é justamente a oportunidade que a gente tem para fazer a reparação de todo o mal que eu já produzi, enquanto ser espiritual. Porque a gente não pode esquecer que nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, os espíritos que aqui encarnam são espíritos altamente devedores. Temos alguns casos de espíritos que vêm, né, em missão, mas isso aí é uma exceção. Na regra geral, todos nós somos espíritos que anseiam desse melhoramento, porque a nossa destinação é Deus. E o nosso caminho para atingir a nossa destinação é Jesus. Então, ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso são palavras do Cristo. Então, é importante que a gente valorize muito essa oportunidade. Cada uma das encarnações que nós temos, ela é um machado, ela é uma oportunidade valiosa nesse nosso crescimento enquanto ser espiritual. E é importante que a gente tenha a certeza que a encarnação em si é a prova da misericórdia de Deus. Porque se nós somos espíritos devedores, e se eu tenho inúmeras imperfeições, é impossível que eu, numa única existência, consiga promover todas as melhorias necessárias para que eu evolua enquanto ser espiritual. Então, é importante eu ter essa certeza. E dentro disso, para que a gente se localize melhor, a gente vai fazer uma comparação entre a lei humana e a lei divina. A lei humana, ela é extremamente falível, ela é incerta, ela é duvidosa. Quando a gente tem uma pessoa que comete um delito, um crime, ele é julgado e essa pessoa vai responder sobre esse crime que ela cometeu. Do ponto de vista da sociedade, essa pessoa ela é retirada, dependendo da gravidade desse ato, da convivência social, porque ela é uma pessoa que apresentou um comportamento perigoso aos outros. Então, ela é retirada dessa convivência. E aqui a gente não vai questionar se a ausência de liberdade e o ócio colaboram para que alguém se melhore como pessoa. Isso é uma outra discussão, uma outra oportunidade. Mas, do ponto de vista da vítima, não é? Essa vítima, e se houve, por exemplo, um caso de um crime, de um homicídio, essa vítima ela não é ressarcida de absolutamente nada. À medida que o outro é condenado, o criminoso, essa pessoa que é a vítima, ela não retorna à vida. Né? Mas perante a lei dos homens, essa pessoa está quite. Né? Ela já foi penalizada, ela já foi punida e ela vai responder pelo ato que ela cometeu. A lei divina, ela não tem essa dificuldade, ela não tem essa imprecisão. A lei divina, ela nos mostra que todos os espíritos vão evoluir. E a forma desta evolução é exatamente estar de novo no aprendizado da carne. Então, nós vamos retornando à nossa vida corpórea à medida que nós vamos exercitando, né, a gente vai exercitando essa potencialidade que cada um de nós tem, porque nós somos filhos de Deus, então cada um de nós carrega uma centelha divina, mas pelo nosso livre-arbítrio, muitas vezes a gente contraria as leis divinas, a lei natural. E todas as vezes que a gente contraria essa lei divina, e a gente já falou sobre isso em outras lives, a gente tem a presença da dor na nossa vida, ou na nossa vida propriamente dita, ou na vida de outras pessoas, o que também nos provoca dor. Por mais inconsciente que sejamos,
né? Existe uma marca espiritual em cada um de nós. Então, quando eu vou infringir a lei de Deus, eu acabo recebendo a carga dessa infração. E, logicamente, nós vamos ter que reparar todo o mal que nós produzirmos, né? Então, essa encarnação, essa reencarnação é exatamente essa oportunidade, né? Da gente ir se melhorando, da gente buscando esse progresso espiritual. E nós temos dois elementos que eles funcionam simultâneo, né? Que a gente pode até afirmar que são elementos da justiça divina, são instrumentos da justiça divina, a reencarnação em si e o tempo, porque os dois, eles vão transformando a gente, por mais resistente que a gente seja à luz. Um dia o espírito errante, ele cansa e ele vai buscar essa autoiluminação. A finalidade da encarnação é exatamente essa, a gente ir se libertando de todo o passado errôneo, equivocado que eu tive enquanto ser espiritual. E é importante a gente pensar que quando a gente pensa dessa forma, não é para a gente ficar desesperançado, ao contrário. Se nós formos pegar o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, e a gente for analisar a condição, né, o tempo verbal, então nós temos ali futuro, então serão, herdarão, alcançarão, verão a Deus. Então, isso nos mostra que o nosso melhoramento, nós não vamos desfrutar da plenitude do ser espiritual que somos agora. Isso é um processo, isso é uma construção para um futuro. Mas não é um futuro nessa existência. Nenhum de nós tem condição de, numa única encarnação, promover as mudanças necessárias ao seu próprio aprimoramento. É impossível, porque somos espíritos com tendências muito cristalizadas, muito equivocadas. Então, a misericórdia de Deus nos permite estarmos retornando para ir cumprindo paulatinamente esse processo de autoiluminação, de melhoramento moral, melhoramento intelectual. E o melhoramento intelectual, ele tem que estar associado a esse melhoramento moral, porque aí sim a gente vai saber usar a nossa inteligência a nosso favor e a favor do outro, a favor do próximo. A gente vai começar a perceber a nossa fraternidade, que somos irmãos, independente da condição que estejamos. Então é importante que a gente se dê conta disso. E esse processo de melhoramento, ele vai acontecer de que forma? Quando a gente começa a se olhar, quando a gente começa a olhar para dentro de si. E eu sempre falo, um dos pilares da doutrina é essa questão do autoconhecimento, para que eu me enxergue, não dizendo que eu sou dessa forma e ficarei assim para sempre, não. Eu estou assim, mas eu quero ser melhor, porque o sofrimento, quando nós fazemos as escolhas equivocadas, isso tudo demanda um desgaste muito grande nosso. E chega uma hora que a gente cansa, né, de bater cabeça, cansa de sofrer. E é necessário que a gente, com todas as dificuldades que a gente tenha, a gente encontre um ponto de equilíbrio. Então, a gente começa no autocuidado, a gente começa a buscar o nosso melhoramento através do esclarecimento. E esse esclarecimento dentro da doutrina, ele vem de várias formas. Ele vem a gente frequentando as escolas, né, que as casas espíritas nos propiciam, os estudos, os debates. Hoje a gente tem conhecimento da doutrina chegando às novelas, chegando ao cinema, e tudo isso traz para a gente, fora os livros, né, traz para a gente oportunidades de reflexão. Então a gente vai se educando, e educar no sentido não só da escala de valores que a gente herda dentro de um consenso, né, social que a gente tem, que a gente recebe. A gente começa a enxergar as coisas de uma outra forma, porque para a nossa sociedade, os nossos valores que ainda predominam é o de quem é o mais forte, quem é o mais poderoso, né, quem manda mais. E aí a gente vai, dentro desse processo de evangelização, enxergando toda a nossa relação conosco mesmo e com o outro numa outra perspectiva.
E aí sim, quando a gente já está num processo de reformular os nossos valores morais, buscando exatamente me conectar com o ser espiritual, com a superioridade de Deus, com os benfeitores, eu vou me encontrando. E aí eu passo a despertar, não viver só dentro dos valores materiais. Não é? Eu sou um espírito que por hora estou nesse corpo, mas o que me governa são as necessidades espirituais. Todo aquele que está muito focado nas questões materiais, ele está vivendo momentos de grande sofrimento. Né? Por quê? Porque ele não encontra uma explicação para tudo que está acontecendo agora. Nós que temos ou que estamos começando a despertar nossos valores espirituais, enfrentamos também o sofrimento. É impossível que nós não tenhamos a compaixão de ver o sofrimento que está ao nosso redor. Mas a gente tem uma visão diferenciada, sabendo que é uma necessidade espiritual que nós estamos passando. Vamos fazer grandes aprendizados, ou melhor, está sendo oportunizado esse aprendizado. Quem vai aprender e quanto vai aprender, vai muito do nosso esforço. Então, se a gente pega espíritos hoje que já vivem ou já convivem com a bondade, eles já são espíritos que já começaram a construir essa bondade no passado. Então, hoje, eles vão dando continuidade, e esse é o processo. Não é? Reencarnar é exatamente eu agregar valor à minha natureza espiritual, eu buscar o meu melhoramento. E todo o progresso que eu faço, enquanto ser espiritual, ele fica marcado. Então, o meu perispírito, que é justamente essa ligação, né? Um dos corpos espirituais que eu tenho, ele vai ficando mais leve. Quanto mais instruído, quanto mais purificado eu vou ficando, mais a minha condição vibratória vai melhorando. Então, é importante que a gente tenha esse grande desafio, não é? Estarmos no mundo material, mas buscarmos a nossa natureza espiritual. E para isso a gente precisa de coragem, não é? E aonde, como é que vai se dar essa nossa transformação? Como é que a gente sabe que a gente está, vamos dizer assim, num caminho mais acertado? É no nosso dia a dia. Nós não temos condições de fazer desenvolver grandes projetos. Nós não temos condição ainda de fazer grandes feitos. Mas no nosso dia a dia, a gente pode estar trazendo para a gente pequenas conquistas junto à família. Então, as pessoas que convivem comigo no meu ambiente familiar vão me percebendo de uma forma diferente, e mais ainda, eu vou compreendendo que as pessoas elas têm determinados posicionamentos e cabe a minha compreensão. Se eu puder auxiliar, ótimo. Mas eu vou saindo daquela condição de estar tão áspero, tão agressivo, tão no revide, né? Bateu, levou, recebe de volta. Não, a gente vai mudando a nossa vibração. Então, a gente tem que pensar, e essa semana eu ouvi de um jovem palestrante, um exemplo que me encantou muito e cabe muito nessa situação. A gente sempre observa o todo, não é? Mas tudo na nossa natureza, gente, é processo. A criação do universo é um processo, não é? Um processo contínuo. O nosso aprimoramento enquanto ser espiritual também é contínuo. Então é importante que a gente pense, por exemplo, se eu penso na palavra, essa palavra, ela é antes uma letra, que somada a outras letras dão a palavra. Se eu penso numa tela, se eu penso num quadro, numa escultura, se for no caso da tela, né, do quadro, antes esse quadro foi um pingo de tinta, uma coisa desconexa, uma coisa que sem sentido, mas pelo trabalho, pelo o labor de quem ali estava, foi se tornando um quadro, e ali se traduziu uma mensagem.
Uma composição nasce nessa mesma situação. Uma orquestra, e eu estou dando o exemplo da orquestra porque muito me encanta, né? A orquestra, a gente ouvindo aquele ajuste dos instrumentos, aquilo é muito perfeito. Só que, individualmente, cada um deles tem o seu valor e que somados dá aquela plenitude de sons, de energia, de vibração. Então, nós temos que começar, parece redundante, começar pelo começo. Então, se a gente for esperar ter condição espiritual de realizar grandes obras nessa existência, a gente vai se frustrar. E existem algumas pessoas que estão esperando. Eu quando tiver, e aí a gente vai dando desculpas, né? Quando eu tiver uma situação econômica, aí eu me dedico, por exemplo, ao trabalho de caridade. Ou então me dedico à religião, ou me dedico ao conhecimento espiritual. Quando eu tiver, meus filhos já tiverem criados, aí eu me dedico a isso. E aí a gente vai protelando, né? É muito comum a gente comentar nas casas espíritas que a maioria de nós chega à casa espírita pela dor, né? Não chega pelo amor. Porque é exatamente isso, a gente vai protelando tanto, e aí a natureza, os benfeitores que nos auxiliam nesse processo reencarnatório, porque nós fazemos um planejamento reencarnatório, né? Nós somos chamados a participar desse planejamento, sabendo das dívidas que eu tenho, da reparação que é necessário que eu faça, que eu me aprimore, né? Que eu use o tempo a meu favor. Eu vou ficando, de repente, negligente em relação a isso. Aí acontece alguma coisa na minha vida, alguma dificuldade, eu tenho aquela coisa que dá uma balançada, né? E aí é quando eu suavizo, porque a dor tem essa finalidade. Ela faz com que a gente seja mais perceptivo, né? A gente ainda é mais frágil. Quando a gente está mais frágil, a gente é mais receptivo. E é importante que a gente tenha certeza que a maior e a melhor contribuição que nós temos para a humanidade é justamente o nosso melhoramento, né? A gente buscar através da autodisciplina, né? Nós temos dificuldade de autodisciplina nas questões materiais, nos nossos compromissos humanos, na nossa alimentação, na nossa atividade física, né? Então é importante uma autodisciplina para que a gente incorpore essa nova rotina, e para as questões espirituais é a mesma coisa. Nenhum de nós vai amanhecer um dia uma pessoa extremamente generosa e olhando ao redor, solidária. Mas isso vai sendo construído, e essa construção vai alicerçando a nossa fé. E é importante que a gente tenha essa disciplina. A partir daí, o que vai acontecer? Eu vou tendo uma compreensão mais fraternal dos meus pares, daqueles que estão mais próximos a mim, na minha família, no meu ambiente de trabalho, nos meus amigos. Então eu vou sendo uma pessoa melhor para o outro, porque muitos de nós querem receber sempre o que existe de melhor do mundo, mas não colabora para esse mundo se tornar um mundo melhor. E esse é o propósito. O convite do Cristo é para que a gente se renove. Então, esse nascer de novo é exatamente essa oportunidade da gente ir agregando a cada uma das nossas encarnações valores, até que nos tornemos espíritos purificados, né? Para que a gente conviva. E o detalhe que é importante, num senso comum, a maioria de nós, quando pensa, né, no reino dos céus, imagina o reino dos céus uma região definida, uma região física definida, mas ele não é dessa forma, ele não acontece, né? Não existe um local onde os anjos todos vão estar ali reunidos, ociosos, não. O reino de Deus é uma construção íntima, né? Então existem, né, os orbes que têm espíritos que habitam ali purificados, mas esses espíritos, em momento algum, eles ficam ociosos. Eles estão sempre dando sustentação aos espíritos que estão buscando esse aprimoramento. Nós não temos condição ainda de perceber
o plano espiritual, né? A grande maioria de nós. Mas muitas mensagens, nesse momento agora, estão chegando do plano espiritual para a gente, nos dizendo do quanto é importante nós buscarmos o nosso equilíbrio, o nosso autocontrole, a nossa esperança. Não é? Se as bem-aventuranças estão, né, herdarão, alcançarão, verão a Deus, então isso não é para agora, mas a gente só chega lá se a gente passar por esse momento. Então é muito importante. Eu tenho um passado a expiar, eu estou no presente, e esse presente pode transformar o meu futuro. Então essa linha de tempo, passado, presente e futuro, ela é uma linha de tempo única, se a gente for ver. Porque está tudo muito associado, um tempo com o outro. Se eu desperdiçar essa encarnação, não é? Eu vou ter que recomeçar da onde eu parei na minha última encarnação. E é muito tempo de ociosidade. Então é importante que a gente vá se melhorando. E esses espíritos mais experimentados, eles já começam a conviver e a desenvolver uma abnegação, não é? Serem espíritos mais devotados, espíritos mais que se doam mais ao outro, né? Então começa aí um espírito de maior sacrifício, mas aquele sacrifício verdadeiro, não é? Inicialmente, a gente às vezes abre mão de algumas coisas em prol de outros, mas a gente ainda sente que a gente está abrindo mão. Com o passar do tempo, isso vai se naturalizando e você já não está abrindo mão. Já é uma reação espontânea, esse esquecimento da gente mesmo. Então fica parecendo muito utópico, não é? A gente às vezes deixar de fazer algo que era em benefício próprio para auxiliar o outro. Só que vai chegar um momento que o meu benefício próprio é justamente o auxílio ao outro, né? Mas a gente só vai avançar e chegar nesse ponto se a gente passar por esse período agora. Então é necessário que nós tenhamos essa disciplina. Uma outra coisa que vale muito a pena a gente ver é que esse aprimoramento vai nos levar à perfeição. E que nós, enquanto espíritos encarnados, no âmbito familiar, nós temos um compromisso muito grande, né? Na condição de pais e mães que somos, recebemos espíritos na condição de nossos filhos. Esses espíritos, eles já têm um aprendizado anterior, como nós também já temos. Então, já tem as más tendências. Então, qual é o objetivo da encarnação, não é? E da reencarnação, como consequência? Eu potencializar aquilo que eu tenho de melhor, né? Eu tenho as minhas qualidades, por mais pequeninas que sejam, então eu tenho que potencializá-las. E aquilo que eu tenho de má tendência, eu tenho que coibir. Então eu assumo um compromisso com Deus muito grande. Não é? Então é muito importante que a gente esteja atento, que a gente utilize a nossa capacidade de observação, para que a gente, vamos dizer assim, contribua para que essa humanidade melhore. E a gente, na condição de pai e mãe, de educador, responsável, né, pela orientação de outras pessoas, a gente se esforce ao máximo. Não é? Às vezes é melhor a gente ser mais firme do que ser negligente. Acertar é um processo muito difícil, ele precisa do exercício. Né? A gente tem que entender também e relembrar que o erro faz parte do acerto. Então, a construção, a orientação, o acompanhamento desse processo todo é muito importante. Então, a evangelização é importante, os estudos são importantes, a convivência em família, o culto do evangelho no lar. Então, são processos que nós vamos desenvolvendo e potencializando essa nossa convivência. E naquela família, na nossa família, nas outras famílias, existem espíritos que têm uma ligação profunda, uma história profunda de amor ou de ausência de amor. Se for uma ligação de amor, essa convivência vai ser muito mais fácil. Mas se nós estivermos ali, naquele âmbito familiar, e nós sabemos que isso é muito mais comum do que a gente pensa, pessoas que têm dificuldade de relacionamento.
Então, quando esse espírito que eu tive no passado, uma divergência, uma dificuldade, eu provoquei mal a esse espírito, ele me é colocado hoje nessa condição de meu filho para que eu repare. E aí a gente tem exatamente o quê? O esquecimento desse passado. E esse esquecimento é uma bênção. Nenhum de nós teria condição espiritual de suportar a lembrança, né, de estar recebendo, por exemplo, no meu ventre, um grande adversário, uma pessoa que eu prejudiquei muito, né, ou que me prejudicou. Então é importante que a gente não tenha essa curiosidade, nem queira especular. O nosso momento é agora. Né? A nossa hora para que a gente se melhore, para que a gente se torne mais fraterno, para que a gente honre esse compromisso. E é isso que a gente precisa. Para a gente finalizar, do livro Palavras de Emmanuel, tem um capítulo, é lá no finalzinho, capítulo 42. Esse livro é um livro muito interessante, que ele é uma coletânea de obras que Emmanuel ditou para Chico. E foi feito um compilado, e é muito interessante a gente ter, e diz mais ou menos assim, textualmente, na verdade: cada encarnação é como se fora um atalho nas estradas da ascensão. Por esse motivo, o ser humano deve amar a sua existência de lutas e de amarguras temporárias, porquanto ela significa uma bênção divina. Então, quando a gente pensa nessa perspectiva, a gente cria força para suportar toda a dificuldade que a gente estiver enfrentando. E este é um momento de grande dificuldade. Mas é uma dificuldade que nós temos a certeza que existe um planejamento para tudo isso, que nós não estamos sozinhos, nós temos o amparo do Mestre Jesus. Ele é o caminho, ele está nos sinalizando, ele nos deixou o Evangelho, a Boa Nova, como amparo e sustentação para essas dificuldades. E vale a pena todo o esforço. Não é? Todos nós temos a certeza que nos diferentes momentos de sofrimento que nós já tivemos e que ainda teremos nessa existência, nós vamos agregar muito valor para a nossa natureza espiritual. Nós vamos despertar o nosso olhar espiritual, nós vamos despertar a nossa fraternidade, nós vamos ser melhores, e esse é o objetivo. Então, que a espiritualidade amiga nos ampare e que sejamos sempre um espírito corajoso, porque Jesus é para cada um de nós exemplo de coragem. Jesus é nosso mestre, mas é nosso irmão, um irmão que já deixou todo o roteiro por onde nós devemos ir. Respeita as nossas decisões, mas nos inspira sempre a segui-lo. E vale a pena essa luta individual de superarmos a nós mesmos, porque nós somos o nosso maior obstáculo à evolução. Temos amparo espiritual para seguir adiante. O sofrimento vai acontecer, mas vai haver um amparo para esse sofrimento. E isso já é uma certeza muito, muito valiosa para a gente. Que sejamos sempre inspirados por esse mestre de amor, que os benfeitores tenham paciência conosco, porque somos ainda na evolução espiritual, na escala espiritual, somos crianças. Ainda somos rebeldes, caprichosos, teimosos, mas nem por isso o mestre nos abandona. Ele espera paulatinamente o nosso amadurecimento. Então vamos fazer a nossa parte. Gostaria muito de agradecer, né, já finalizamos o nosso tempo, a oportunidade do Lemana em nos chamar para participar junto com vocês. Tem sido de grande valor essa oportunidade, porque estamos todos fragilizados espiritualmente, emocionalmente, e manter o nosso coração vibrando nos ensinamentos do Cristo, relembrando, nos ampara. Não existe ninguém mais amparado espiritualmente nessa noite do que eu. E fica aqui a minha gratidão a todos que participaram. Que as bênçãos do Mestre Jesus estejam sempre conosco. Graças a Deus. E boa noite a todos e até a próxima.